Oi, 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 sétimo ano, tudo bem com vocês? Como que vocês estão hoje? Eu espero que esteja tudo bem com cada um e cada uma de vocês. Cada uma de vocês? Ficou esquisito, né? Enfim, o assunto de hoje, galera, é um assunto até que rápido. Eu acho que esse vídeo não vai ser tão longo como vocês esperam que seja, né? Geralmente vocês assistem o vídeo de ciências, né? De quase 40 minutos assim, né? Aí depois desce mais um pouco. Aí vai descendo, descendo. Dorme, acorda, eu tô falando ainda, né? Tenho certeza que é assim, mas dessa vez eu acho que não vai ser. Nós vamos falar do que? Nós vamos falar sobre dilatação térmica. Professor, mas o que é isso? Nós comentamos aí, pelo menos no sétimo B, eu tô gravando isso na segunda-feira, né? Pelo menos, né, pro sétimo B eu falei, mas dilatação nada mais é do que quando a temperatura, né, a variação de temperatura de um objeto faz com que o volume que ele ocupa no espaço seja alterado por conta disso, né? Geralmente, né, a maioria, vocês vão entender por que maioria, porque não todos, né, mas na maioria dos casos, na maioria dos materiais, quando eles são aquecidos, eles se dilatam, ou sejam não, né? Ou seja, eles aumentam o seu volume, tá? E não é sempre que isso acontece. Vou explicar. É o seguinte. Ai, professor, que horror! Que é isso? Que é essa fórmula horrível? Meu Deus do céu! Calma, calma, vocês vão entender. Alfa é uma constante, esse símbolo aqui, ó. Deixa eu ver se aparece o mouse aí pra vocês, não sei. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Estou aqui. Deixa eu apontar com as minhas próprias mãos o que eu quero mostrar para vocês. Pronto, estou aqui, eu sentado em cima da fórmula, né? Que aparece aqui embaixo. Ó, seguinte. Delta L. Esse delta significa variação, tá? Variação de qualquer coisa, variação de uma medida, por exemplo, né? L vem de length. O que significa length? Length em inglês significa comprimento, não comprimento. Oi, tudo bem? Como você está? Né? Não pode dar a mão agora, é só dar um tchauzinho, né? Não, é comprimento, né? Comprimento. Comprimento, largura. L0 é o comprimento inicial de, por exemplo, desse bastão aqui, ou dessa tábua, que pode ser de madeira, de metal, enfim, de qualquer outro material, né? É o comprimento inicial. É esse comprimento aqui que vocês veem aqui em cima, ó. Esse é o comprimento inicial, que é o L0, né? Alfa é uma constante de dilatação do material, tá? E cada um tem seu valor para colocar na fórmula. Então, por exemplo, o alumínio tem o seu valor, o ferro, a madeira. Sabemos muito bem que os metais, por exemplo, quando eles são aquecidos, eles se dilatam muito mais rápido do que, vamos supor, concreto, por exemplo, do que borracha, do que tecido, do que algodão, né? Então, cada um aí, quanto maior a sua dilatação, quanto maior a sua capacidade de dilatação, né? Eu falei meio enrolado, né? Deixa eu falar de novo. Quanto maior é a sua capacidade oh, caramba, tá difícil. Quanto maior for a capacidade eu não vou cortar essa parte, vou deixar, porque dá trabalho. De dilatação, ó, quanto maior for a capacidade de dilatação de uma substância ou de um material, maior vai ser a sua constante alfa, tá? E ΔT é variação de tempo, por exemplo. Vamos ver a capacidade de dilatação de um trilho de trem, né? Capacidade de dilatar de forma linear, vou explicar o que é linear, né? Em um período de tempo, por exemplo, das 10 ao meio-dia. Você faz 12 horas, que é meio-dia, menos 10, você vai saber que você passaram 2 horas, das 10 até o meio-dia, 2 horas. O ΔT, então, é 2 horas. Aqui, entendeu? É variação de tempo. Você pega o tempo inicial, o tempo final e vê a diferença entre eles. 30 minutos, 1 hora, 2 horas, enfim, depende da situação, tá?
Poderia não ter explicado isso? Poderia, mas tudo eu acho que vale a pena explicar para vocês, tá bom? Isso daqui vocês vão ver, vocês vão aplicar, inclusive, fazer essas... Nossa, minha voz falhou legal agora, hein? Vocês vão resolver essas equações provavelmente no ensino médio em física, tá bom? Provavelmente não, certeza que vocês vão fazer. Bom, seguinte então. Eu só quero que vocês saibam por enquanto agora, no sétimo ano, o seguinte, que dilatação linear tem a ver com linha, ou seja, a dilatação que ocorre em um corpo de forma linear, ou seja, no comprimento dele. Exemplo, trilhos do trem, né? Aqueles pedaços ou aquelas peças, né, que formam o trilho do trem. Eu fiz um corte tão grande no meu vídeo que eu nem sei o que eu falei até alguns milésimos de segundos atrás, segundo a gravação, né? Mas para mim aqui se passaram 2, 3 minutos. Fiquei procurando as imagens e aí acabei me esquecendo onde que eu parei. Mas enfim, o que eu queria mostrar é que pode ter essa dilatação linear, ou seja, no comprimento, né? Por exemplo, uma barrinha desse tamanho assim, ó, olha aqui na minha câmera. Uma barrinha desse tamanho assim de metal, né? Ela pode ficar desse tamanho por conta do seu aumento linear devido ao seu aumento de temperatura também, tá? É o que acontece, por exemplo, em um trilho de trem em um dia muito quente, aquele dia que quebra recorde de calor mesmo, aquele dia que estoura mamona, que, vixe, a gente não aguenta, a gente fala, nossa, vou morrer, é meu fim, né? Então, como é que o trem vai passar aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer drift, vai tocar essa música aqui, ó. Aí ele vem aqui, ó. Começa a fazer drift assim, ó. Ele vai andando de ladinho assim, ó. Não, né? Imagina o trem passando assim, ó. Musiquinha tocando e você vê o trem passando assim, ó. Peraí. Assim. Opa, o fio. Não, gente. Não vai acontecer. E eu tenho certeza que a minha câmera travou tanto que tirou toda a graça do que eu fiz agora. Mas enfim, o que importa, o que vale, né, também é a intenção. Então, gente, não tem como o trem passar por essa curva aqui, nem se ele fizesse um drift, né? Então, para quem sabe o que é drift, pegou a referência, né, pegou a piada. Para quem não sabe, tem que perguntar para a galera que sabe. Procura aí, ó. Drift. Carro, drift. Aí vocês vão saber o que é. Bom, seguinte então, galera. Essa dilatação linear então é muito comum em trilhos de trem e em coisas que são feitas de metal, principalmente, que são compridas, vamos dizer assim, né? E vai aumentar então o comprimento, né, desse material. Tá? Essa dilatação então linear, lembra de linha, linear. E nós temos também a dilatação. Nossa, falhou legal a voz agora de novo. A dilatação superficial. Como assim superficial? O que é isso, professor? O que significa dilatação superficial? Lembra de superfície, né? Não que a dilatação ela não vale nada, ela só pensa em coisas muito simples, né? A pessoa muito superficial. Não, não é isso. Na verdade, a dilatação superficial é aquela que acontece na superfície. Pensa num azulejo, pensa num piso, por exemplo, esse daqui, né? Nossa, tem uma história para contar sobre isso. Primeiro eu vou explicar isso daqui e eu conto a história. É o seguinte, ó. O piso, ele é feito de um outro material em relação ao que está embaixo, né? Cimento, concreto, tijolo, a base, né? O alicerce dessa construção, né? Se for no segundo andar, ainda tem outros materiais que eu não faço ideia porque eu não entendo muito sobre construção, mas enfim, esse material aqui ele é diferente do que está embaixo. Ele pode então se dilatar, estufar, ó, ele pode estufar muito mais rápido, né,
do que o material que está aqui embaixo. Tá aqui meu mouse. Ele pode dilatar ou estufar muito mais rápido em relação ao material que está aqui embaixo. Então, o que acontece? Um piso está muito próximo do outro, esse daqui fica maiorzão, né? Tem uma dilatação superficial, esse daqui também, eles ficam mais volumosos e vai acontecer essa lombadinha aqui. O que tem que fazer? Geralmente, gente, infelizmente, tem que quebrar todos esses pisos aqui. Olha que pena, né? Que pena, amor. Então, tem que quebrar todos esses pisos aqui, todas as duas fileiras e substituir, colocar outros. E se esse piso não for produzido mais? Aí você vai ter que colocar um parecido, mas mesmo assim vai ter uma diferença de tom que todo mundo vai perceber. Mas é a vida, né? A vida tem dessas coisas. Ou senão você vai em lugares chamados cemitério dos pisos. Nome feio, né? Mórbido. Mas é justamente um lugar que vende pisos que não são fabricados mais, né? Algumas remessas que ainda sobraram de pisos antigos. Eu lembro que meus pais fizeram isso uma vez, que tiveram que trocar o piso da garagem, acho que por esse mesmo motivo, né? Dilatação superficial. E eles foram lá para procurar um piso parecido, né? E a história que eu tenho para contar é a seguinte, vou até aumentar aqui a minha câmera, né? Que é o seguinte, o que aconteceu? Eu tinha um amigo, não façam isso na escola, por favor. Eu tinha um colega de sala, eu escrevi todas as espinhas, olha só que ridículo que ficou. Ai, gente, foi mal, desculpa o tio, eu fui inconsequente, eu acho, nesse caso. Bom, tinha uma galera na minha turma que era bem assim, arteiros. Eles não eram malvados, eram maus, assim, mas eles eram arteiros, sabe? Aquela molecada bem. Que gosta de fazer as coisas erradas sabendo que tá errado. Mas não de prejudicar os outros, nem nada disso, né? A gente tava assistindo no sexto ano, e aí, na minha época era quinta série, né? Porque eu sou velho, quer dizer, mais velho que vocês, não velho, mas mais velho que vocês. E o que aconteceu? O menino ele era assim, um pouco. Ele era alto, grande e um pouco pesado, assim, vamos dizer desse jeito, né? Ele era alto e por causa disso ele era pesado, né? Por causa disso. Então, o que aconteceu? Ele pulou. Ele falou: vou estar no meio da sala lá, troca de professores. O que ele fez? Ele foi brincar de alguma coisa lá e pulou. A gente estava no segundo andar. E o que aconteceu? Acho que por causa do impacto, né? Saiu o piso do lugar e aí ele ficou, o piso, né? Ficou desse jeito aqui, ó. E aí ele começou a craquelar, quebrar sozinho. Aí falaram assim, a inspetora não percebeu, não viu o que tinha acontecido, ninguém caguetou ele, né? E aí a inspetora falou assim, não, é porque hoje é um dia muito quente, teve uma dilatação, né, do piso, podia ter falado até dilatação superficial, mas nesse caso não, o piso na verdade ele saiu do lugar ou dilatou por conta do impacto dos pezinhos de Gabriel. Gabriel, um abraço aí. Então, pode ser por essa dilatação de cisto também, porque essa dilatação ela pode acontecer. Foi engraçado. Mas ele ficou meio preocupado depois de levar uma advertência, suspensão. No final descobriram e ele acabou sofrendo as consequências. Então, seguinte, houve uma dilatação, pode ser pelo impacto, né? No caso dos pezinhos do Gabriel, ou pode ser também por aumento de temperatura. Há essa dilatação e o piso faz isso, ó. Né? E aí você tem que tirar toda aquela fileira e colocar outros pisos no lugar. Não tem como você consertar de outra forma. Pelo menos não que eu saiba, né? Todas as vezes que aconteceu isso que eu vi na minha vida, na minha breve vida, foi desse jeito. Isso aí, pessoal. Então falamos sobre dilatação linear, dilatação superficial e agora vamos para a terceira e última, que é a dilatação volumétrica. E pelo nome vocês já devem saber o que é, né? O que acontece. Deixa eu ver se aparece meu mouse. Eu espero que apareça. Está meio bugado esse mouse, hein? Meu Deus. Deixa eu dar um zoom de novo aqui que saiu. Que é o seguinte, galera. Basicamente, te pega um material, pode ser um cubo, por exemplo, né? De madeira, alumínio, chumbo, qualquer material que vocês possam imaginar. Quando ele é agitado, ou seja, quando a sua temperatura aumenta, esse cubo, então, de um volume inicial, ele vai para um outro volume que é maior caso a temperatura dele aumente, né? É uma dilatação, então, volumétrica. Então, não é só do comprimento dele. Olha aqui. Não é só do comprimento dele. Também não é só do comprimento e da largura dele.
Não, é das 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade desse objeto, certo? Então, esse é o terceiro tipo aí. Um exemplo que nós podemos pensar, deixa eu ver, não, isso daqui é spoilers, aqui é da água, depois eu mostro para vocês. Então, gente, não consegui pensar no exemplo prático aí no dia a dia, mas temos esse exemplo aí que é que é o seguinte: se você pegar uma bola de metal, então você pega essa bola de metal, aí você pega um bico de Bunsen. Nossa, professor, pare de xingar, que coisa feia, coisa horrível, sua família não te deu educação, não, gente. Bico de Bunsen, apesar do nome ser esquisito, ele é na verdade um bico no qual sai um gás, né? Geralmente é o gás de cozinha, e ele tem uma mangueirinha, né? Então essa parte aqui é móvel, você pode mover para lá e para cá, ele fica muito mais prático para você realizar experimentos em laboratório, tá? Na maioria dos laboratórios de química aí existe esse bico de Bunsen, tá? Até mesmo em algumas escolas existe mesmo para experimentos também. E que a pessoa fez? Ela pegou essa bola de metal, aqueceu e antes, na verdade antes de aquecer, né, dá para perceber que ela passava por esse aro aqui, como se fosse um aro é, de cesta de basquete, né? Ele passava tranquilamente, ó, entrava e saía tranquilamente. Foi aquecido, daí quando ele se aqueceu, ele não passava mais, ele estufou, né? Estufou de tal maneira que ele não passava mais pelo aro. Doideira, né? Justamente por causa de sua expansão ou dilatação volumétrica. Dilatação em volume, em comprimento, largura e profundidade, tá bom? É o volume inteiro, não é só um azulejinho ou um bastãozinho, né, como a gente viu nas outras formas aí de dilatação, certo? E agora a gente vai falar sobre a dilatação da água. Olha só que doideira, a dilatação da água ela é anômala, porque ela é diferenciada, ela é diferentona, ela quer ser diferente das outras. E olha só que doideira, é o seguinte, se a gente pegar a água, deixa eu começar da direita para a esquerda, ó. Vou fazer assim, ó. Aí, ó. Agora eu venho aqui e mostro aqui. Aí eu desço aqui. Eu desço aqui. Aí eu faço assim. Aí eu desço aqui. Aí eu faço desse jeito. Aí, ó. Seguinte, pensa aqui, ó, nessa parte aqui da direita, né? Quando a água está com temperaturas superiores a 4 graus, por exemplo, se ela tiver 25 graus, a 20 graus, a 15 graus, não importa. Se ela tiver uma temperatura acima de 4 graus, quanto mais ela se aquece, assim como qualquer outro objeto e outra substância, né? Quanto mais ela aquece, mais ela aumenta o seu volume, porque as moléculas ficam agitadonas e aí ela diminui, né? A distância entre elas aumenta, né? E a distância entre elas aumentando faz com que toda essa água, toda essa bagaça aqui, aumente seu volume. Isso acontece até 4 graus, beleza. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior volume a água ocupa, quanto menor, menos volume ela ocupa, igual como qualquer outra coisa. Só que existe algo muito interessante, porque quando ela congela, que temperatura que a água congela? Água pura? Temperatura no nível do mar, né? 0 grau. 0 graus Celsius. Se ela vai da temperatura aí de 4 graus para 0 graus Celsius, ela dilata. Tanto que se você pegar uma garrafinha e encher ela até a boca e colocar na geladeira, ela vai derramar quando ela congelar, porque o gelo ele aumenta o seu esse Por quê? Porque existe um negócio que vocês vão ver mais pra frente. Tudo que eu falo, vocês vão ver mais pra frente, né? Não sei até quando vocês vão aguentar esse lenga-lenga, né? Empurrando com a barriga. Não, mas eu não estou empurrando com a barriga. Eu juro pra vocês vão ver isso mais pra frente, tá? Vocês vão ver mais pra frente que a minha câmera embaçou. Pronto, vocês vão ver mais pra frente que a minha espinha está muito visível. Tô brincando, não é isso? Presta atenção em mim, não na minha espinha. Ó, vocês vão ver mais pra frente que
é, para a água se congelar, ou melhor, quando a água se congela, ela produz uma ligação diferenciada chamada pontes de hidrogênio. Lembrando que a água, a molécula dela é H2O. Dois átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. Esses átomos de hidrogênio fazem pontes entre uma molécula e outra, chamada de pontes de hidrogênio, que fazem com que ela tenham um aspecto cristalizado, né, de cristal. E essas pontes de hidrogênio, elas ocupam espaço, ou fazem com que as moléculas ocupem mais espaço entre elas, né? E aí o gelo estufa. Diferente de qualquer outro material, que quando passa de estado líquido para sólido, encolhe, porque ele fica numa temperatura mais baixa, né? As moléculas elas não se mexem muito. A água também, as temperaturas, né? As moléculas de água não se mexem muito quando elas estão na forma de gelo, só que elas ficam estufadonas, porque elas fazem ligações chamadas pontes de hidrogênio nesse aspecto, nesse caso, né? Então, ó, deixa eu colocar aqui uma imagem interessante aqui, ó, muito bem. É o seguinte, galera, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ó, essa faixa aqui é 4 graus. Eu espero que meu mouse esteja certo, porque na minha tela ele tá de um jeito e aqui na gravação tá de outro. Então eu espero que esteja de acordo com a gravação que eu estou vendo na minha tela. Que é o seguinte, 4 graus, muito bem. A partir de 4 graus, quando você aumenta a temperatura da água, ela vai aumentando o seu volume. Vai ficando mais volumosa, vai ocupando mais espaço. Mas, quando ela diminui de 4 graus e vai para zero, né? Entre 4 graus e zero, ela também aumenta o seu volume e dessa forma a água ela não segue a lei, né, de diminuição do volume conforme a temperatura diminui. Certo? Não, seu professor, não entendi nada. Calma, calma, calma. Aqui nós temos mais aulas nessa semana, né? Sétimo B na terça, o sétimo A vocês tiveram aulas 1 na quarta, provavelmente assistiram esse vídeo na quinta-feira, temos uma aula na sexta, e a gente fala também sobre dilatação, né? Pergunto para vocês o que vocês entenderam sobre isso, né? Aí vocês não respondem nada, eu tenho que ficar torcendo vocês até ver se vocês realmente entenderam, e geralmente tem alguma dúvida, vocês só não querem perguntar mesmo. Então pergunta, pô! E a gente vai falar mais sobre dilatação, vou perguntar o que vocês entenderam, o que tem, né? Falar sobre esses 3 tipos de dilatação, linear, superficial e volumétrica, e também a dilatação anômala da água, que isso é muito importante também para a vida na Terra, eu vou explicar por quê, tá bom? E também, mais pra frente, falar sobre temperatura do corpo dos seres vivos, né? Dos pecilotérmicos e dos homeotérmicos, tá bom? Principalmente aí, né, os vertebrados. Os vertebrados. Certinho, gente? Aulinha mais curta, como eu falei, como eu prometi, uns 25 minutinhos. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Pera aí, deixa eu ajeitar essa câmera de novo, que ela vive embaçando, não sei o que acontece. Pronto, desembaçou. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham dado um pouquinho de risada, curtindo um pouquinho, né, quem sabe, talvez. E a gente se vê na próxima, tá bom? Tô indo nessa. Como vocês podem ver, eu estou gravando de noite, como de costume, mas não tá tão madrugada não, 9 horas da noite. Terminei o vídeo 9 horas da noite, então tá tranquilo. Falou, gente. Abraço, tudo de